Oi, tudo bem? E aí, gostaram da aula de ontem de português? É importante, né, que vocês realmente passem as dúvidas que tiveram, as dificuldades que tiveram, seja na atividade, seja na compreensão do conteúdo, porque aí eu trago sempre na correção tentando esclarecer tudo para vocês, certo? Então, hoje, né, dia 5 de maio, nossa aula é de matemática. Peguem aí o roteirinho de vocês, vamos pegar o livro e abrir na página 116, tá ok? A abertura do capítulo, na página 115, traz o tema, né? Figuras e formas geométricas, certo? Aí na imagem de abertura tem aí uma escrivaninha, né? Com computador, tem um globo, tem um quadrinho, né? Tem um teclado, uma agendinha, enfim. E aí, nesse próprio cenário, né, nessa própria imagem que o livro traz de uma área de estudos, nós podemos ver objetos, né, que nos fazem lembrar, nos remetem a figuras geométricas, tá ok? Então, vamos lá. Sólidos geométricos. Nós já estudamos isso em sala de aula. Eu estou trazendo aqui mais como uma espécie de reforço, inclusive as atividades, né? Talvez vocês tenham visto, eita, a tia se confundiu, a gente já fez essa atividade. Não, eu tenho ciência de que nós fizemos, né, de que foi explicado, mas em teor de reforço eu trouxe aqui para vocês, para a gente poder esclarecer, até porque esse assunto é o que vai nos fazer adentrar no próximo conteúdo, ok? Então vamos lá relembrar o que são poliedros e o que são não poliedros. Poliedros são sólidos geométricos que apresentam apenas faces planas, certo? Ou seja, a diferença entre os poliedros e os não poliedros é que os poliedros eles apresentam apenas faces planas e os não poliedros eles apresentam faces arredondadas. Um exemplo de poliedro bem simples, bem claro, bem nítido que a gente tem é a questão do cubo, né? O cubo ele apresenta apenas faces planas. E um exemplo de não poliedro, né? Ele tem que ter pelo menos uma superfície arredondada. Por exemplo, o cone, né? Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Certo? Então, aqui nós temos, né, o cubo como um exemplo de poliedro e o cone como um exemplo de não poliedro. Por quê? Porque essa parte aqui do cone, essa boquinha, ela é arredondada. Se ele tiver alguma superfície arredondada, então é um não poliedro, ok? Aí, né, vem uma questãozinha pedindo para que vocês desenhem, né, objetos que se parecem com cilindro, paralelepípedo, cone. Então, um objeto que parece muito com cilindro, né, que a gente tem, assim, ao nosso alcance, seria o quê? Um rolo de papel higiênico. O que mais? Olha, essa caixinha aqui de música, ela não tem o formato de um cilindro, né? Então, aqui tem o formato de um cilindro. De um paralelepípedo, né? O que nós poderíamos ter com o formato de um paralelepípedo? Nós temos caixinha de fósforo. O que mais? Eu tenho aqui, olha, esse perfume, que ele, né, parece um paralelepípedo. Ele não é um cubo, porque eles não têm todas as faces iguais, mas olha, aqui é mais larguinho e aqui é mais estreitinho. A gente esquece aqui o bico e foca na figura aqui, certo? Um paralelepípedo. Um cone, né? A gente tem um chapéu de aniversário, a gente pode também usar como um cone um funil. Estão vendo? Ele tem aqui, ó, essa superfíciezinha arredondada, o que o caracteriza como um não poliedro. Se eu fosse pegar um exemplo de um cubo, eu tenho aqui esse frasco também de perfume, olha. Vejam que ele tem todas as faces, tá vendo, iguais, né? Esquecem os biquinhos aqui, é tudo igualzinho. Então, é um cubo. A diferença do cubo para o paralelepípedo é essa. O cubo tem todas as faces iguais e o paralelepípedo não, né? É o que a gente às vezes até usa como referência sobre o quadrado e o retângulo, né? O cubo, ele tem todas as suas faces quadradinhas. Já o paralelepípedo não, ele vai ter faces retangulares, beleza? Essas tarefinhas aí já foram feitas, certo? Na sala ou em casa, a gente já fez essas páginas aí. Eu passei realmente mais a nível de revisão e para que quem não fez possa vir a fazer, ok? Aí, né, na parte dos poliedros, vem falando assim: poliedros são sólidos que apresentam apenas faces planas. Os sólidos que têm pelo menos uma face não plana são chamados de não poliedros. Os poliedros são figuras geométricas espaciais e tridimensionais. Neles podemos observar as três dimensões: comprimento, largura e altura. Ao observar as faces desses poliedros, verificamos que elas são planas e têm apenas duas dimensões. Por isso, podemos dizer que são figuras planas ou bidimensionais. Nas figuras a seguir, podemos observar as propriedades das figuras espaciais e planas.
Quando nós lidamos com poliedros, nós estamos com superfícies de faces planas. Elas têm apenas duas dimensões. Quais são essas duas dimensões que um poliedro tem? Comprimento e altura. Um não poliedro, ele é tridimensional, ele tem três dimensões. Ele vai apresentar três dimensões, certo? Altura, largura e profundidade, ok? Então, a gente vai avançar aí, a página 118, ela também já foi feita em sala, certo? A página 119 também. Mas eu vou pegar a página 119 aí para a gente continuar, porque eu sei que alguns, eu acho que foi uma das últimas páginas que nós fizemos em sala, e como alguns, né, não estavam nessa aula, a gente vai fazer aí. A página 118, eu tenho certeza que nós fizemos e corrigimos. Então, vamos lá. Aí, na terceira questão, pede que vocês utilizem o material de apoio. Lembrando que o material de apoio são o quê? Aquelas folhinhas que estão lá no fundo do livro, que trazem algumas atividades um pouco diferenciadas, certo? Antes de montá-las, escreva em uma de suas faces o formato que devem apresentar depois de montadas. Para isso, use os dados da tabela abaixo. Aí, abaixo tem, né? Mostrando um paralelepípedo, ou que nós chamamos também de prisma retangular, e uma pirâmide de base quadrada. Nós vimos também, só para recapitular, que pirâmides podem ter bases triangulares, quadradas, pentagonais, hexagonais, por aí vai, certo? Vai depender da quantidade de polígonos que norteiam essa base aí, ok? Observe a pirâmide e depois responda as questões propostas. A pirâmide, ela é uma figura tridimensional? Vocês acham que sim ou que não? Lembrando, né, a diferença entre figuras bidimensionais e figuras tridimensionais. Quando eu tenho aqui um cubo, a face dele, esse quadrado aqui, ele é bidimensional. A face é bidimensional. Mas o cubo em si, olhem, o cubo em si, ele é constituído por faces planas, mas ele não é uma figura plana, ele é um sólido geométrico. Então, esse cubo aqui, ele não é bidimensional, ele é tridimensional. Assim como pirâmide, cone, cilindro. Existe uma diferença entre cubo e entre o quadrado. O quadrado, que é só essa parte plana, ele é bidimensional, certo? Tem apenas duas dimensões. Mas quando nós estamos lidando com um cubo, vejam só, ele tem altura, largura e tem a profundidade também, ok? Qual é a forma da base da pirâmide, né? Essa pirâmide aí, qual é a base dela? É uma base quadrada, né? O próprio livro já diz. Quais são as medidas da base da pirâmide? Meça com uma régua as dimensões e registre-as. Quem utilizou aí a régua percebeu, né, que ela tem o quê? Quantos centímetros de largura e quantos de comprimento? Vocês mediram direitinho? Tem 3,6 centímetros de ambas as partes, ok? Essas medidas são iguais ou diferentes? Quarta, o que acontecerá se você medir as três dimensões de um cubo? Elas serão iguais ou diferentes? Por quê? Um cubo, eu acabei de falar a vocês aqui o que a diferença entre o cubo e entre o paralelepípedo é que um tem todos os seus lados iguais e o outro não. Ele vai ter faces retangulares maiores e faces menores. Percebam aqui, é mais largo do que aqui, então não são iguais. Mas se eu pego esse cubo aqui e viro ele, todos os seus lados são iguais. Por quê? Lembra que a face dele aqui é no formato de um quadrado? O quadrado ele tem os seus quatro lados iguais. Então, por esta razão, também o cubo ele tem todas as suas medidas iguais, ok? Se não for igual, não se trata de um cubo, mas de um paralelepípedo. Quinta questão. Podemos construir sólidos geométricos com as seguintes formas planas. Aí nós temos quadrado, retângulo, triângulo, hexágono e aí o círculo. Indique quantas e quais são as figuras necessárias para construir a superfície de uma pirâmide de base quadrada. Se eu quiser construir uma pirâmide de base quadrada, quais dessas figuras aí eu vou usar e quantas eu vou usar? Pensem aí, utilizem o sólido que vocês formaram e respondam. E aí vão respondendo a quinta questão, exatamente como foi pedido na linha A, vai ser B, C e D, ok? Na sexta questão, observe as pirâmides a seguir e seus respectivos nomes. Temos aí a primeira pirâmide triangular, a segunda uma pirâmide quadrangular, a terceira uma pirâmide pentagonal e a última uma pirâmide hexagonal. Agora responda as questões, vamos lá. Qual é o formato das faces laterais das pirâmides? A pirâmide ela tem suas faces laterais. De que formato? Qual é o formato de uma pirâmide? Ela é diferente do cone. Nós vemos aqui que o cone, ele tem o quê? Como a sua base ela é arredondada, o redor dele acaba também sendo arredondado. Mas e a pirâmide?
A pirâmide ela tem sua face em que formato? Observem aí a figura, certo? Como determinamos os nomes das pirâmides? Eu falei aqui antes, né? Cada pirâmide vai diferir uma da outra de acordo com a sua base. Então, a sua base é que vai caracterizar o seu nome. Se eu tenho na base de uma pirâmide um triângulo, ela vai ser uma pirâmide triangular. Se eu tenho na base da pirâmide um quadrado, ela vai ser uma pirâmide quadrangular. E assim sucessivamente, de acordo com a figura que formar a sua base, ok? Quais são os formatos das bases das pirâmides? Então, a gente é só analisar aí e vai ver. O próprio nome da pirâmide já nos indica qual é o formato da base dessa pirâmide, ok? Sétima questão. Complete as frases abaixo. Esse modelo de paralelepípedo é formado por... Aí você vai colocar a quantidade de quadrados e a quantidade de triângulos, ok? B, o cubo é formado por 6, aí vocês vão completar aí também, bem fácil, bem simples. Logo depois aí, o livro de vocês vem falando sobre polígonos, ok? As faces dos poliedros são polígonos que têm apenas faces planas. Então, cada face dos poliedros, né, como eu falei já a vocês, a facezinha aqui, essa face aqui, essa parte aqui, é o que nós chamamos de polígonos, que são linhas que se unem, se encontram e formam uma figura geométrica. Isso não acontece nos sólidos não poliédricos. Neles, sempre encontramos pelo menos uma face que não é poligonal. Por exemplo, aqui, né? Quando eu tenho o círculo, ele não é poligonal, ele não tem retas, ele é uma linha arredondada, então não é um polígono, certo? Superfícies arredondadas não são polígonos. Polígonos são aqueles onde as linhas retas elas se encontram e formam uma figura geométrica. O cilindro, por exemplo, olha aqui o nosso cilindro, nossa caixinha aqui de som. Ele não apresenta face poligonal. Das 3 faces que ele tem, 2 não são formadas por linhas retas, apenas por linhas retas. E a outra é definida por linhas retas, mas não é plana. Observem aí no livro de vocês que ele traz até o esquema, né, como se fosse o esqueleto desse cilindro, né? As faces de cima e de baixo, que são esses círculos, e a superfície arredondada que envolve aí esses 2 círculos formando o nosso cilindro. Lembre-se de que os polígonos são linhas fechadas, formadas apenas por linhas retas que não se cruzam e compostos de 3 elementos básicos: os lados, os vértices e os ângulos. Aí tem uma figurinha também mostrando, né? Porque quando a gente desconstrói essa figura, que a gente, digamos que a gente vai abrir essa figura, esse poliedro aí, esse não poliedro, ele vai ter também um ângulo, que é o quê? O ponto de encontro daquelas linhas que formam ali. Mas, para não deixar vocês nervosos, ângulo é um assunto que nós vamos ver também daqui mais à frente. É importante que vocês prestem atenção que, assim como foi visto em português no caso da crase, existem alguns assuntos que o livro aborda para que vocês tenham noção de que existe algo além do que nós estamos estudando, mas que nesse momento a nossa prioridade é estudar aquilo que o livro traz com mais detalhes, traz com mais, digamos, com um destrinchamento maior, certo? Não se atentem tanto ao fato de que, tia, mas tem ângulo, que é um ângulo. Calma. Vamos trilhar um caminho dando um passo de cada vez, ok? Nada de aperreio. Mas é importante que vocês tenham acesso a essa informação para vocês saberem lidar mais à frente quando verem, poxa, ângulo. Eu já tinha visto lá atrás com a professora que ela explicou que quando aqueles pontos se encontram, existe um ângulo ali e tudo mais, certo? Mas não se preocupem, não se aperreiem agora, ainda não.